Olá, graça e a paz. Olha eu aqui de novo para deixar uma palavra, uma mensagem para você. Amém? A pergunta é: após como é que eu posso ter certeza que eu estou bem e que posso entrar no céu, que eu estou salvo, que Jesus, quando voltar, me levar, eu vou estar preparado para entrar no céu? Primeiro, a consciência. Sua consciência tem que responder isso para você. Qual é a procedência, como você se comporta, como você está levando o evangelho, né? Como é que você está vivendo a palavra de Deus sobre a tua vida. Então, a passagem que eu escolhi para essa pergunta foi essa aqui, ó. Efésios capítulo 5, versículo 27, que diz: apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e sem culpa. O que Deus está falando nessa palavra? Para a gente se apresentar, se preparar a Ele como uma igreja sem ruga, sem mancha e sem mácula, né? Sem culpa e coisa semelhante a essa. O que ele está dizendo? Uma igreja perfeita. Eu lembrei das 10 virgens, né? Que eram 10 cristãs, porém 5 elas representavam Deus como igreja preparada, como igreja adornada, como uma igreja sensível, né, às coisas espirituais, né? Uma igreja que dava exemplo, uma igreja que as lamparinas estavam acesas. Que lamparinas é essa que estava acesa? As lamparinas representam o jejum, a oração, a meditação na palavra, a obediência, a santidade. Então, era uma igreja que estava preparada. Só que as outras, nessas que eram 5 restantes, elas estavam acomodadas, elas estavam dormindo, elas estavam relaxadas. Né? A palavra diz assim, ó, maldito, né, o cristão, o obreiro, que faça a obra de qualquer jeito, relaxadamente. Então, essas outras 5 eram até cristãs, conheciam a palavra, obedecia, entre aspas, a palavra de Deus, porém andava de qualquer jeito, relaxada, de qualquer maneira, e elas ficaram. Então, muitas igrejas, aliás, muitas pessoas, né, dentro das igrejas ou fora também, vão ficar, né, vão ser pegas de surpresa, né, porque elas não andam com a vida conforme a vontade de Deus, né, porque a palavra ela liberta, conhecer a verdade e a verdade libertará. Então, quando quem ouve a palavra de Deus, mexe na ciência da consciência, né, e ali é guardada a palavra. Mas não adianta ouvir só a palavra, não adianta ouvir a mensagem de Deus se você não a pratica. Né? Seria como um tolo do tolo dos tolos você ouvir a palavra e você não praticar a palavra. Né? E quando o pastor vai corrigir, o pastor vai pregar a verdade, ainda fica chateada, fica revoltada. Então essas vão ficar. Então você precisa saber qual dessas duas igrejas você se adequado, né? Você tem que perceber. Se você vê que você precisa melhorar, então você tem que se aperfeiçoar. O próprio Jesus falou, né? O próprio Deus falou: seja perfeito como eu sou perfeito, né? Perfeito é só um, porém ele quer que a gente ande em perfeição. Ah, é santo, santifique mais. Então a gente precisa ter a consciência, a ciência da consciência, e o seguinte: não podemos mais viver nós, nem nossas vontades. Acabou. Deus nos resgatou de um charco de lodo, de um lamaçal do pecado. Então Deus nos resgatou, né, para a gente viver para Ele, não a gente continuar vivendo para a gente. Então, muitos na igreja é assim, não dá satisfação sobre a sua liderança, não andam como a sua liderança dá uma ordem ali. A ordem não é nem da liderança, a ordem é do próprio Deus. Mas as pessoas ficam olhando para o homem demais, né, para a aparência, para o homem, para o jeito do homem, e aí não faz. Porque Deus nos chamou, né, tirou lá do charco de lodo, lamaçal do pecado, para a gente viver a vontade dele, para a gente viver obedecendo a ele. Porque que adianta Deus nos resgatar, tirar da mão do inimigo, e a gente continua da mesma velha criatura, vivendo do mesmo jeito, da mesma carnalidade, né? Da vontade, do desejo da carne. Não adiantou nada. Mas Deus, ele é assim, Deus é de oportunidade, ele dá oportunidade a todos. Mas aí a gente que tem que, né, se posicionar e viver conforme a vontade de Deus. Porque senão a gente perde a nossa salvação e o que é que acontece? E mora eternamente ali, né, com o nosso adversário sofrendo, né? Mas vale a pena se sacrificar, vale a pena obedecer, vale a pena mesmo no cansaço, tanto que Deus sabe que a gente iria cansar. Então ele disse mais uma palavra que: vinde a mim todos que estão cansados.
e oprimido, que eu vos aliviarei. Eu vou tirar esse fardo, vou tirar esse peso. Eu vim para isso. Jesus veio para isso, para você vir seguir ele, né? Mas vai chegar um momento que a pessoa vai estar cansada, vai com fome, eu vou alimento, vai estar cansada, eu tiro o cansaço, vai estar desanimada, aí Jesus também dá força ali, né? Renova as forças para poder a pessoa não ter desculpa de não ter chegado. Ah, eu não consigo chegar por causa disso, eu não consigo chegar por causa do financeiro. É o financeiro, abre a boca do peixe. Então, Deus, ele tem a palavra para todas as perguntas. Deus tem a resposta para todas as perguntas. Então, a Bíblia é completa. A Bíblia, Deus não vai deixar deficiência na palavra dele. Então, tem caminho para tudo, tem resposta para tudo. Então, não podemos dar desculpas o porquê a gente não conseguiu entrar no céu, o porquê não conseguiu obedecer, né? Deus, ele dá a providência, ele é a providência, ele é o próprio poder, ele existe, é pela fé. A gente tem que crer, buscar ele pela palavra, pela fé. Então, essa palavra aqui é apresentada assim meio como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga e nem coisas semelhantes, mas santa e sem culpa. Você não pode ter sentimento de culpa, né? Você tem que estar livre, ser livre. Enfim, o evangelho está aí, a palavra está aí, não tem desculpa. Deus levantou a liderança para você seguir a liderança, porque a liderança segue a Cristo, é levantada por Cristo, foi escolhida por Cristo para guiar a igreja não ficar perdida. Então, é não dar ouvido ao nosso adversário, a terceiro, ou então a voz que apareceu, aí você pega e desvia. As ovelhas que desviam e querem andar no seu próprio caminho, é a própria procedência maligna. Amém, Pai? Quero agradecer por mais um dia de vida e saúde, por essa pessoa que tem, meu Deus, parado um pouco do seu tempo para ouvir essa mensagem, abençoando a vida dela, vai abençoando a vida dele, que tudo dê certo no dia de hoje. Pai, abre as portas para que essa pessoa, meu Deus, possa conquistar, avançar, vencer, meu Deus, e alcançar a vitória, meu Pai, que é a vitória que traz o sucesso de conquista, meu Pai, conquista na boa saúde, conquista, meu Deus, num bom relacionamento, conquista, meu Pai, vencendo o pecado, o desejo do pecado, enfim, Pai, as conquistas, Senhor, possa ser o autor, assinar embaixo, meu Deus, como autor das portas abertas, das conquistas na vida dessa pessoa. Eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos dizem amém. Que Deus abençoe a todos e que tenha um dia de excelência. Ficou aí a palavra de Deus para a sua vida. Deus te abençoe.